tentar uma diagonal mais aberta. Repara que nós temos 3 metros de profundidade. E lembra que quando a gente trabalha com o quadrado, o número de módulos em largura se repetem na profundidade. Se eu tenho 2 no sentido da largura, eu terei 2 também no sentido da profundidade. O nosso cômodo tem 4 de largura. Usando a diagonal, nós vamos repetir 4 módulos. Vamos ter que desenhá-los e suprimir o que está em primeiro plano. Então, eu vou tentar uma outra inclinação para a diagonal, lembrando que o último módulo vai ser dispensado. Essa diagonal que eu estou tentando deixa o último módulo um pouco exagerado, mas ele vai ser dispensado. Então, não preciso me preocupar com o último módulo. Eu preciso dar mais expressão para o terceiro, o penúltimo. E vou fazer uma diagonal, então. Olha, apagar em perspectiva. Infelizmente, para alguns que não gostam de apagar, perspectiva não tem como. A gente usa muitas linhas auxiliares e há necessidade de apagar. Por isso, a orientação para você trabalhar com traços leves, para não marcar o papel, já que você vai precisar de apagar. Então temos a diagonal. Onde a diagonal interseta as fugas, a primeira fuga intersetou aqui. Ali nós temos a primeira fileira de quadrados. Intersetou a segunda fuga. Vamos ter a segunda fileira de quadrados. E assim por diante. Vamos precisar de 3 módulos. O último não fechou, mas isso não tem importância. Bom, ok, eu não tenho régua paralela, mas eu posso trabalhar apoiando um esquadro. Posso trabalhar apoiando um esquadro. Sobre a régua de 50 centímetros e apoiando um segundo esquadro na vertical formada pelo primeiro. A primeira marcação fornecida pela diagonal. Completando o próximo módulo, apoiando um esquadro sobre o outro, é mais trabalhoso. O mais cômodo é ter uma régua paralela, uma prancheta. Mas é para isso que serve a inteligência humana. Ela se manifesta nas situações improváveis.
nas emergências. Então, quem não tem uma prancheta, pode usar a régua paralela, a régua de 50 centímetros como apoio para o esquadro que faça as linhas verticais e para um outro esquadro apoiado sobre o primeiro, de forma a completar linhas horizontais. As linhas verticais, então, podem ser feitas de uma forma simples, apoiando o esquadro sobre a régua de 50 centímetros. Olha, temos que fazer a malha em cima. E agora, novamente, a régua paralela. Não, agora o trabalho está mais fácil porque eu tenho 3 marcações do lado direito, 3 marcações do lado esquerdo, que correspondem ao espelho que está aqui embaixo. A marcação que eu tenho aqui embaixo aconteceu lá em cima também. Observação importante. A profundidade do plano mais afastado, profundidade mais afastada, é menor que a profundidade no segundo plano e no primeiro plano. É o correto na perspectiva. Tenta fixar essa ideia. Os objetos que estão próximos nos parecem maiores em tamanho. Os objetos que estão afastados nos parecem menores. Isso está acontecendo tanto no teto como no chão. Bom, agora podemos unir os dois extremos. A régua paralela facilitaria, seria mais cômoda, mas podemos unir os dois extremos usando o esquadro e temos a marcação da malha no teto também. Dividir o teto com o esquadro apoiado na régua. Posso transportar cada ponto, o do meio, o lateral esquerdo, transportados para o roda-teto. E depois fugar. No teto acontece a mesma coisa que acontece no chão. Nós temos uma malha de quadrados e vai apresentar linhas de fuga. As linhas, repetindo, as linhas paralelas ao raio visual principal, todas convergem para o ponto de fuga. No teto também. Então, alinhar o esquadro com o ponto de fuga e com o ponto a ser fugado, linha fugante ou linha de fuga. Duas formas de chamar. Fugas, fugantes. Parece que estão fugindo para o ponto de fuga. Para completar, eu também vou fugar as medições que foram feitas na parede. 1 metro, 2 metros, 2,80, que é o pé direito, e do outro lado não tem régua paralela, fazer a medição novamente. 1 metro, 2. Eu fiz a medição a partir da linha de terra, da linha do rodapé para cima, nos dois lados. Aqui sobrou os 80. Novamente, a fuga na parede da esquerda.
As fugas acima da linha do horizonte são linhas ascendentes. Se eu fosse subdividir essa malha em módulos menores, eu teria sempre linhas partindo do ponto de fuga. Abaixo da linha do horizonte elas são descendentes. Acima da linha do horizonte são ascendentes. Bom, eu posso continuar o trabalho mesmo sem régua paralela, usando esses artifícios. Apoiar o esquadro sobre uma régua presa na prancheta, na mesa e no papel. Posso fazer outras horizontais com uma segunda régua apoiada na outra. E as linhas de fuga, que são linhas que concorrem para o ponto de fuga, que são feitas com o esquadro livre. Bem, esse vídeo termina agora. Eu vou passar a continuar o exercício na prancheta. Então, me aguardem que eu volto logo